Olá, tudo bem? O apóstolo Paulo é o que mais escreveu sobre a lei, sobre a graça, escreveu sobre a fé. Ele fala que no livro de Gálatas é o livro onde ele fala de uma forma mais profunda em relação à lei de Deus. Ele fala, por exemplo, aqui no verso 13 de Gálatas, capítulo 3. Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 21, versos 22 e 23, ali está escrito que se uma pessoa cometesse um pecado, e esse pecado fosse passivo de morte, e ele fosse pendurado no madeiro, não poderia ficar à noite, tinha que tirar ele do madeiro durante o dia, porque ele está escrito que ele é maldito do Senhor. Por isso que está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aqui também no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, aqui no verso 26 e 27 fala assim: eis que hoje vos ponho diante de vós bênção e a maldição. Bênção quanto cumpris os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Então, se a pessoa desviasse do caminho de Deus, ele seria amaldiçoado. Por isso, quem não cumprir os mandamentos de Deus, segundo a sua palavra, será maldito. Mas quando Jesus morreu em nosso lugar, ele se tornou maldição por nós, por causa das nossas transgressões. Aqui no verso 10, fala assim: todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, as pessoas que são das obras da lei, eles são amaldiçoados. Mas o que são obras da lei? Existe uma diferença na Bíblia entre obras da lei e obras da fé. Porque no livro de Tiago, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, se a pessoa tem fé, ele pratica as obras. Então, fica evidente ali que existem as obras da fé. Mas há diferença entre as obras da fé e obras da lei. As obras da fé são as pessoas que fazem as obras porque elas teve um encontro com Jesus. Elas foram transformadas por Jesus. E as obras da lei, as pessoas continuam com justiça própria. Não houve mudança no seu coração. Ele faz as obras com a sua própria justiça, sem que Deus fez a mudança na sua vida. Por isso que aqui, no livro de Gálatas mesmo, capítulo 3, verso 12, fala assim: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então está escrito aqui que a pessoa que é da fé, ele observa os preceitos da lei. Ele não deixa observar os mandamentos de Deus, muito pelo contrário. Agora ele é uma pessoa mudada, uma pessoa transformada. Ele vai estar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos que, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O apóstolo Paulo fala que esse homem interior é o homem que se renova, que aceitou Jesus. E Jesus fala isso também para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, para que uma pessoa entre no reino de Deus, ele tem que ter um novo nascimento. Jesus fala que ele tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Então, uma pessoa que nasce do Espírito, ele vai andar de acordo com a vontade de Deus. Está escrito também no livro de João, ali está escrito que todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um poder, o Evangelho, ele transforma a pessoa. Jesus, na verdade, Jesus transforma a pessoa. Então,
apesar do livro de Gálatas fala de uma forma muito profunda, Paulo não deixa de mencionar a importância dos mandamentos de Deus. Eu vou até repetir essa passagem aqui, está em Gálatas, no capítulo 3, no verso 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha como que é importante. E também no livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso 12, ali fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, no livro de Apocalipse, fala sobre a imagem da besta, a marca da besta. Também fala o selo de Deus. E as pessoas que for vencedor da imagem da besta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas não mais como guardavam os escribas e os fariseus. Porque eles buscavam guardar os mandamentos de Deus com a sua própria justiça. Por isso que está escrito: as pessoas que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Todos que são da obra da lei. A pessoa pratica as obras da lei, mas não com a vida transformada. Ele busca praticar com sua própria justiça. Só que ele não consegue porque Jesus chamou os escribas e os fariseus de hipócritas. Porque eles eram atores. Eles aparentemente, eles pareciam pessoas boas, mas era só na aparência. Jesus fala que por dentro, ou seja, esse homem interior dos fariseus, se bem que Jesus não censura todos os escribas, todos os fariseus, ele está falando da elite e da religião. Ele fala que essas pessoas que queriam ser justificadas pela lei era como sepulcro caiado. Não havia uma mudança interior. Mas quando Jesus morreu em nosso lugar, ele fez essa mudança interior no ser humano. Ele passa a ter prazer na lei de Deus. Então a morte de Jesus na cruz, ela faz com que o homem ele passa a cumprir os mandamentos de Deus não mais como um fardo, mas ele passa a ter prazer. A pessoa que vive em espírito, que vive em Cristo, ela tem prazer em guardar os mandamentos de Deus.